Glória a Deus. Muito bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Uau. Glória a Deus. Tempo maravilhoso de exaltação na presença do Senhor. Como é bom poder estar na casa do Pai e poder exaltar o nome dEle em unidade com o corpo dEle, aqueles que Ele tem alcançado e escolhido, para que nós pudéssemos estar em comunidade aqui na Menorá. Grandes coisas nós estamos vivendo, e glória a Deus por isso. Esteja atento, irmão. Esteja atento com o que o Senhor está fazendo em nosso meio. Não esteja distraído. Eu tenho percebido nessa caminhada ministerial, já estou aqui há 23 anos. Ontem nós estávamos compartilhando. Já estou há mais tempo andando com Cristo do que fora dos caminhos dele. Glória a Deus, esse ano a gente se operou. Faz as contas aí que você vai saber, mais ou menos a minha idade, né? Glória a Deus. Mas essa caminhada, ela é uma caminhada de grandes aprendizados. São muitos aprendizados e a gente vai se desenvolvendo pela palavra, pelas relações no ministério, e você vai aplicando isso na sua vida, você vai gerando ali propósitos para que você possa alcançar. O Senhor vai, tirando aquilo que precisa ser tirado, que é muito importante um trabalhar de Deus, do Espírito em nossas vidas. E aí tem coisas que eu tenho vivido em minha vida, nesses momentos, principalmente o ano de 2025, eu fiz muitas dessas reflexões. Eu jamais imaginei viver coisas que têm acontecido sobre a minha vida. E eu fiquei me perguntando, eu falei, como que isso aconteceu e eu nem percebi? Eu sou muito reflexivo sobre a minha jornada de vida e eu falei, nossa, como que eu vim parar nesse lugar? Mas jamais imaginei que, por exemplo, que eu ia ministrar a palavra assim, para um monte de gente. Eu sempre fui muito tímido, então, não sei como aconteceu. Aí, nos devocionais, o Senhor falou comigo assim, que é o tema dessa mensagem: tem coisas que o pai faz que o filho não vê. E eu falei, realmente, eu não vi nada, não percebi. E o Senhor começou a falar comigo através desse sentido, porque eu tenho percebido que o Senhor está me ensinando a aprender a confiar. Quem aqui confia em Deus? Todo mundo, né? Glória a Deus, né? Mas eu cheguei num ponto da minha vida que eu despertei para entender que eu não confiava o tanto que eu imaginava. E o Senhor quer nos ensinar sobre isso. Porque confiança, ele é uma expressão que o filho demonstra aos pais. É uma demonstração que o filho demonstra para o pai. Já viu como as crianças agem naturalmente? Quem aí é pai e mãe sabe. A criança, quando ela tem algum sinal, qualquer sinal de medo, de desconforto, a primeira coisa que ela faz, ela corre para o pai, corre para a mãe. É uma expressão que já nasce com a criança. Uma naturalidade que ela demonstra de confiança nos pais. Porque é natural, Então a confiança, ela é uma característica de quem se sente um filho amado. E nós vamos aprender sobre isso com um texto bem peculiar. Está lá em Mateus 27, a partir do 45 ao 50. Abra sua Bíblia e nós vamos, através da palavra, entender um pouco mais sobre isso. Também vai estar projetado o texto de Mateus 27, do 45 ao 50. Diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde.
Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Deus meu, por que me desamparaste? Em um primeiro momento, a gente lê esse texto e a gente sente uma expressão de tristeza, algo pesado, é muito forte ver Jesus crucificado numa cruz, clamando ao seu Pai: Por quê? Por que me desamparaste? E será que Deus abandonou? Será que o Pai abandonou o seu filho na hora que ele mais precisava? A morte na cruz, ela era uma cena chocante. O condenado, ele morria em intensa dor e sofrimento. Era uma condenação muito cruel do Império Romano. Condenado ali, ele sofria até os últimos segundos, enquanto ele resistia àquela sentença. E o nosso Senhor Jesus estava passando por esse momento. Então essa expressão, ela mexe com a gente. Só que a palavra de Deus, ela é rica e valiosa. Por quê? Num primeiro momento, se você apenas extrai essa parte do texto para que você gere um entendimento, você tem essa percepção. O pai abandonou o filho bem no momento que ele mais precisava. Então você precisa buscar entendimento na palavra para que você possa conhecer realmente o contexto do que estava acontecendo. Jesus, ele estava ali não clamando por ter sido desprezado. Jesus estava declarando a palavra. Quer ver? Vamos lá em Salmos 22, do 1 ao 5. O nosso entendimento, às vezes, ele é muito superficial do que Deus nos ensinou. E a gente precisa se aprofundar na palavra para poder entender o que Ele quer de nós. Olha lá, Salmos 22, 1, 5. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Esse é um salmo, é um dos salmos messiânicos. Alguns dos salmos, eles trazem essas características, Eles mencionam, eles apontam para o Messias. E Jesus, nos seus últimos segundos de vida, nos seus últimos momentos, ele não estava reclamando para o Pai, clamando um favor. Não, ele estava depositando a sua confiança, como um filho que expressa a confiança no Pai, declarando a palavra. Esse é um dos salmos messiânicos. Quer ver o 22? Eu não vou ter tempo de ler tudo, mas em casa você lê esse salmo 22 completo.
você vai ver Jesus expresso nos Salmos. Vamos ler o 16 e o 18. Olha o que diz o 16 até o 18. Ó. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tudo isso aqui aconteceu. Então, esse é um salmo que ele expressa a confiança de Jesus no último momento. Então, o Senhor ele quer nos ensinar sobre isso. Elevar a nossa capacidade de confiar nele. Sabe, a gente vive uma expressão do cristianismo, do evangelho, e às vezes é um pouco complexo da gente colocar em prática o que a gente ouve. A gente vive de domingo em domingo, às vezes no PG, durante a semana, devocional, vê lá na internet, a gente ouve muito. A palavra está sendo liberada, declarada, mas eu vejo que nós temos dificuldade de colocar na prática aquilo que nós estamos aprendendo. E é muito fácil confundir, por exemplo, fé com confiança. Porque elas se parecem. Se você for fazer uma análise, fé e confiança têm uma equivalência. Mas a confiança ela é a base para a fé se estabelecer. E sem fé é impossível ver a Deus. Mas é a partir da confiança que ela se estabelece. Né? Nós chamamos Abraão como o pai da fé. Né? Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Mas Abraão ele só se tornou o pai da fé porque Deus encontrou nele alto nível de confiança. Uma expressão de confiança no pai. Abraão chamou o Senhor de o Deus da provisão. Jeová Jirê. É uma das expressões de como o Senhor se apresenta a nós, ao seu povo. Jeová Jirê, o Deus da provisão. E essa é uma forma, realmente, das diversas formas que o Senhor se apresenta. Abraão ele teve ali um despertar para poder conhecer essa faceta de Deus. E nós vamos ler lá em Gênesis 22, para você ver esse momento na Bíblia. Gênesis 22, do 13 ao 14. Gênesis 22, do 13 ao 14. Diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas olha o que está escrito no 8. Volta um pouquinho e abre o 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então, Abraão, ele é reconhecido como o pai da fé porque, primeiramente, ele confiou em Deus. Eu imagino depois, né? Isaac e Abraão conversando, e Isaac, ô pai, você ia me matar mesmo? Eu ia, filho. Mas tem coisas que o pai faz que o filho não vê. E não conta nada para sua mãe. Brincadeira, essa. Mas Abraão, ele aprendeu, por quê?
Ele expressava confiança. Alto nível de confiança. A ponto de chegar até o último segundo, matar o seu próprio filho. Lá no Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito conhecido. O difícil é viver. A provisão divina é para aqueles que confiam. Então Deus conhece, né? Deus conhece e supre a sua necessidade. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Jeová Jirê está sempre presente. Essa convicção, essa certeza, ela desperta em nós um alto nível de confiança. Eu sei que não é fácil, porque se o Senhor está falando com a igreja sobre isso, Ele fala primeiro com quem está trazendo a palavra. E eu percebi que até então eu expressava um alto nível de capacidade de confiar em mim mesmo. O que nós vemos hoje é uma dificuldade muito grande de entendimento de fundamento do que é a palavra. Fundamento é a aplicação correta do que Deus ensina. Isso é fundamento. Não é o que a gente acha que é. É a verdade aplicada corretamente na forma como nós vivemos. Então o Senhor quer arrancar de nós esse egocentrismo, essa dependência das nossas habilidades, a dependência do recurso que às vezes a gente consegue com o nosso trabalho. Ah, foi eu que consegui. Não, não foi você que conseguiu. O Senhor te capacitou para que você estivesse nessa posição. Sabe, quando nós estamos passando por fases boas, por momentos alegres em nossas vidas, é muito fácil glorificar a Deus. Mas é na hora da dor, o momento mais fácil de você esquecer o que o Pai já fez por você. Por isso essa passagem de Jesus na cruz nos ensina confiar até o último segundo da sua respiração, independente do que você está passando. Nós cantamos, né? No dia bom, no dia mau, independente do final. Ah, se a vida fosse tão fácil quanto cantar. Não estou falando que é errado cantar, mas a gente tem que botar em prática. Sabe, porque o Senhor nos deixou duas coisas. Duas coisas o Senhor nos deixou que opera ativamente para a gente poder sair desse lugar. Às vezes de inércia, às vezes de comodismo, às vezes parado, porque a vida vai passando e a gente às vezes fica sem entender o que fazer, para onde ir. Aí recebe uma palavra, não sabe como viver. O Senhor deixou duas coisas ativas em nosso meio. Além de tudo que Ele já fez, além de ter enviado seu Filho numa cruz, verter o sangue precioso de Jesus, te salvar, Jesus deixou a palavra e o Espírito. Ativamente, a palavra, quando ela está sendo liberada, ela vai entrando na sua alma, te confrontando, remoendo, te incomodando, te confrontando, fazendo você aprender, fazendo você chorar, fazendo você ficar alegre, fazendo você ficar com esperança. Ativamente, isso é um livro vivo. É uma palavra viva que vai fazendo o trabalho dele. Por isso o Senhor deixou a sua palavra ativamente, né? Por isso que nós pregamos a palavra, para que a palavra possa fazer esse trabalho. E o Espírito, porque o Espírito
é esse canal onde o trono de Deus está fluindo suas águas vivas para que elas venham nos renovar, ela venha nos ensinar, ela venha transformar, ela venha nos capacitar, despertar os dons. Então, enquanto você não entender isso, essa vai ser a única resposta que o Pai vai te dar. Se envolva com a minha palavra e manifeste o dom dos Espíritos, os dons do Espírito. Essa é a única resposta que você vai ouvir. Porque o Pai faz coisas que o Filho ainda não percebe. Nós vamos entender mais sobre isso. Sabe, gente? Sabe, irmãos? Não dá mais para ficar fingindo que a gente obedece. Fingindo que a gente confia. Fingindo que a gente entregou as nossas vidas. A gente vive num mundo de muita máscara. A etiqueta. Você tem que chegar num lugar e se apresentar de uma forma que não é a forma, às vezes, que você espontaneamente expressaria. Quem aí trabalha aí em corporações, no mercado de trabalho, aí vê como é difícil lidar com a falsidade. Existe uma máscara sobre as pessoas nas relações e às vezes a gente traz isso, né, para dentro da nossa convivência. E principal e pior, né, a gente leva isso para se relacionar com o Pai. Então a gente precisa ser sincero diante de Deus. Ser verdadeiro. Sabe, ter um coração aberto e puro ao Senhor. Se você se encontra num lugar onde existe dificuldade de expressar verdade ao Senhor, peça a Ele, para que Ele venha limpar o seu coração. Mas não dá para continuar fingindo que está tudo bem. Declarações que saem da boca para fora, mas que não saem do coração para fora. Deus, durante esse tempo de preparo e de orações sobre essa mensagem, Deus falou comigo a meu respeito e também falou a respeito de muitos que estão vivendo há muito tempo o Evangelho e que têm dificuldade de confiar nele. Sabe, a confiança, ela não está fundamentada no êxito de conseguir aquilo que eu estou esperando. Isso é muito frágil. Porque se não acontecer o que você está esperando, você vai ser frustrado. E aí você olha para Deus e fala assim, eu não confio tanto em você. Você não fez o que eu estava precisando. A confiança, ela está na certeza de que Ele, a qualquer momento, em qualquer situação, apenas uma palavra, Ele muda a minha situação. Eu confio no Senhor, independente daquilo que eu estou vivendo. Então é sem interesse. Independente do que eu espero acontecer. A ordem, ela está sendo trocada, é o filho que está demandando o pai. Esse é um entendimento dos nossos dias, porque muitas vezes a palavra está sendo ensinada dessa forma. Mas hoje, em nome de Jesus, essa ordem vai ser restabelecida, porque o Pai faz segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Isso não é evangelho, isso é ilusão. Tem coisas que o Pai faz que o Filho não vê.
E por que que o pai faz sem o filho ver? Por que que o pai faz sem o filho ver? Sabe, existe uma responsabilidade sobre o pai. O Senhor escolheu esse lugar. Já parou para pensar que o Senhor poderia se expressar como simplesmente o Senhor? O dono de todas as coisas, o ser supremo. O Senhor poderia fazer isso. Simplesmente eu mando e você obedece. Né? Se põe no seu lugar. Você é pequenino diante de mim. Mas não, o Senhor escolheu se expressar como um pai. Então nós temos que nos comportar como filhos. Portanto, existe uma responsabilidade sobre aquele que se apresenta como pai. Esta é uma roupagem, uma expressão de quem se torna pai e mãe. Existe uma responsabilidade de cuidado. Ninguém tem um filho e deixa o filho lá largado, né? Se vira aí, ó, o leite está ali, a comida está ali, se vira, vai crescer. Não, vai morrer. Então existe um cuidado pelo pai, uma responsabilidade de cuidado. E o pai assume essa responsabilidade. Por isso que ele está fazendo coisas que às vezes você não percebe, porque é responsabilidade dele. E o cuidado, ele faz parte do processo de aprender a confiar. Como que você vai confiar em alguém em um pai que você não confia, que não cuida de você? A criança, ela expressa confiança no pai porque ela sabe que o pai protege, que o pai cuida, que o pai dá colinho, às vezes dá uma repreensão. Tudo isso é importante para estabelecer a confiança das crianças nos pais. Então, esse cuidado que o Senhor tem por nós é uma responsabilidade dele, por isso que ele está fazendo coisas que a gente não está percebendo. O pai faz sem o filho ver, por quê? O pai ama. E ele quer dar o melhor para o seu filho. O amor do pai, ele não é condicional. Ninguém que se relaciona com o filho, né, expressa amor de forma condicional. Ó, se você fizer isso, aí eu te amo. Se você não fizer isso, aí eu não te amo. Não, o amor do pai é incondicional. Ele simplesmente te ama. Pronto, ponto final. É um amor expresso pela sua vida. Então, o cuidado e o amor são responsabilidades que o próprio pai escolheu fazer sobre as nossas vidas. É incondicional. Não tem nada do que você possa fazer que vai impedir o Senhor de te amar. Até mesmo as cagadas que a gente faz, né? Desculpa a palavra. Até mesmo aqueles que estão nem sabendo o que está acontecendo aqui. Está passando ali, indo comprar um pãozinho na padaria, assistir lá, sei lá, o que está passando. Nem lembrando que o Pai existe. O Pai ama a todos. É incondicional. Por que que o pai faz sem o filho ver? O pai sabe a hora de te revelar. Através do cuidado, através do acompanhamento, através de uma expressão de amor, o pai sabe a hora que é o momento de te revelar. Por isso que tem coisas que vai acontecendo e o pai vai te mostrando por partes. Talvez você está nesse momento em um contexto de não entender o que o Senhor está fazendo na sua vida.
Mas está chegando o momento onde o Pai vai revelar o porquê que você está passando por isso. Continua confiando. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma crise de paternidade social. Estou falando agora social. Não existe crise entre a paternidade de Deus, mas existe uma crise social de paternidade. Isso é fato e nós nos relacionamentos, nos atendimentos, nós vemos uma expressão dessa dificuldade. É muito difícil você consertar traumas a partir da falta de paternidade, da ausência da paternidade. E essa falta de paternidade, ela corrói a nossa capacidade de confiar. Corrói. Fica obstruída. Por isso que tem que ser tratada. Por isso que precisa ter um tratamento, um tempo de cura, um tempo de restauração do Senhor, do próprio Espírito sobre as nossas vidas. Eu sei o que é isso. E é muito bom pregar sobre aquilo que a gente vive, porque eu precisei ser curado. Sabe, a falta de paternidade acaba fazendo a gente perceber Deus com a mesma desconfiança e insegurança que nós fomos tratados, às vezes pela ausência e a falta de paternidade. Por isso que ela corrói a nossa capacidade de confiar. Às vezes é algo até lá no subconsciente. É algo que você nem percebe. Por isso, nesta manhã, o Espírito está renovando todas as coisas. A palavra vem para isso, para que você possa ser despertado desse lugar. Quantas vezes eu fui ministrado sobre isso? Sabe, um processo longo de conseguir sair desse lugar, ser destravado. Ah, pastor, mas meu pai é um homem bom, ele sempre me amou, cuidou de mim. Talvez nem todo mundo passa por essa situação de falta de paternidade, mas pode ser que o medo está tirando a sua confiança. O medo, ele pode estar roubando a convicção de que o Pai cuida de você. Você lembra quando Pedro desceu do barco? Pedro viu Jesus lá vindo nas águas e aí ele... se foi você mesmo, Jesus, manda eu ir até aí com você. Aí Pedro, cheio da confiança, desceu, começou a andar pelas águas e aí, quando ele olhou as ondas fortes, quando ele olhou aquele mar bem tenebroso, ele perdeu a sua confiança. E ele começou a afundar. Então o medo também faz isso. O medo tira a nossa capacidade de confiar. Fomos até ministrados recentemente pela questão do medo. Então o Senhor tem trazido coisas para que a gente possa se destravar e realmente viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso que a gente pede, esteja atento, igreja, esteja atento com o que o Senhor está falando. Não é mais tempo de estar distraído, não é mais tempo de ficar se envolvendo com pequenas coisinhas que te tiram do foco. Vamos amadurecer, vamos ganhar maturidade. Vamos se envolver com a palavra, vamos se envolver com o Espírito, para a gente ser destravado. E por que que o filho não vê o que o pai faz? É outra pergunta. Por que que o filho não vê o que o pai faz? Sabe, existe uma necessidade de aprendizado, de honra, sobre o filho. Enquanto você não aprender a honrar, dificilmente você vai entender o que o pai faz.
a gente precisa ter um olhar para Deus de outra forma. Entender o esforço e o cuidado que Ele tem por nós, pelo o amor que Ele expressa por nós. Sabe? Existe uma necessidade de aprender a honrar sobre o filho. Inclusive, este é um mandamento. Até não tinha anotado aqui, mas me veio agora, né? Honra teu pai e tua mãe. São um mandamento para que seus dias se prolonguem na terra. Existe uma necessidade da gente, como filho, aprender a honrar. Não somente os nossos pais terrenos, mas aquele que se escolheu se expressar como pai. Por que que o filho não vê o que o pai faz? Sabe, existe uma necessidade de preparo. Uma busca por preparo. Para estar apto no tempo certo. O Senhor está apto a revelar. Mas existe uma necessidade do filho buscar preparo. Existe interesse em você buscar essa revelação. Existe um interesse em você descobrir o que o pai está fazendo por você. Sabe, a sua vida não está passando simplesmente. Existem propósitos do pai sobre cada um aqui. Não é só para alguns. Então esse interesse pelo preparo, o pai precisa ver, encontrar em nós esse desejo. Sabe, a pior coisa que pode acontecer é você receber algo sem estar preparado para desfrutar daquilo. Se o pai pegar um carro, né? Pode pegar aí o carro mais legal aí que tem aí, esses carros elétricos aí, tudo legal, né? Os carros elétricos chegando, muito bonito assim. Aí pega e dá para um filho de 12 anos. Ele não está preparado. E até mesmo para um de 18, o que ele vai precisar fazer? Ir lá na autoescola, fazer aula. É um exemplo bem simples, tá? Mas é só para ilustrar que a pior coisa que pode acontecer é você receber algo fora do tempo. Isso o Senhor tem ensinado, porque às vezes a gente no anseio, né? Estou falando agora sobre a palavra, sobre aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Às vezes no anseio da gente fazer as coisas, fazer igreja, fazer ministério, a gente erra demais. Sabe, como liderança, como pessoas que, como discipulador, como pessoas que desejam implantar o reino de Deus nesse lugar, nessa igreja, no bairro, na cidade, nas nações. A gente erra demais, porque às vezes a gente não buscou o preparo necessário para estar apto pela revelação. Então existe uma necessidade do filho buscar preparo. Não estou anulando o fogo e o desejo no seu coração, mas não ache que só empolgação vai te manter um ministério. Busque conhecimento, busque se envolver. Por isso o Senhor deixou a sua palavra e o seu espírito, para não apagar o dom, mas para você se relacionar com Ele e aprender a lidar com Ele. Por que que o filho não vê o que o pai faz? Existe uma necessidade sobre o filho de aprender a esperar uma resposta. Já viu? A Manu, ela é muito engraçada, né? Ela em casa, assim, ela tá querendo fazer aula de ginástica. Ginástica rítmica, né?
ginástica artística, isso. E aí a gente falou para ela que a gente ia colocar ela na escola. Mas essa menina, ela acorda todos os dias. Ei, pai, já foi lá, já foi lá, já foi lá. Já foi lá na escola? Todos os dias ela fala. Às vezes a gente esquece, a gente não tem tempo às vezes de ir lá na escola. E aí ela, todo dia, o pai já foi lá. Então existe, voltando aqui para a palavra, mas existe uma necessidade do filho esperar uma resposta. Por isso que é difícil aprender a esperar. Como é difícil aprender a esperar. Eu nem preciso te explicar muito sobre isso, né? Então, igreja, talvez esse é o tempo em que a sua confiança está sendo testada. Eu creio até que a nossa, vou me incluir também, porque a minha confiança está sendo testada. A nossa confiança está sendo testada. E pode ser para um tempo que está chegando. Não estou sendo profético, mas pode ser. Se o Senhor está trazendo mensagens dessa forma, pode ser um tempo que está chegando na sua vida, nas nossas vidas. Né? E não importa se é um momento de dor, ou de grande colheita, de grandes realizações. Por quê? As duas situações são difíceis de viver. Muitas vezes o nosso foco é muito em momentos de dificuldade. Eu estou passando por isso, eu estou passando por essa questão, eu estou com a dificuldade na minha família, estou com dificuldade com meu filho, estou com dificuldade com meu pai, dificuldade no trabalho. O nosso foco às vezes é só nisso. Eu confio que Deus vai mudar a minha situação, eu confio que Deus vai fazer isso, eu creio no poder de Deus. Sabe? Mas eu tenho ouvido tantas coisas. E o Espírito ele tem testificado caminhos que são caminhos totalmente incertos. Eu não sei aonde isso vai parar. Isso me traz uma aflição. Eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta, mas o Pai fala, aprende a esperar. Pai, quando que vai acontecer? Estou acordando igual a Manu. E o Espírito testifica caminhos incertos, só que é tão difícil confiar que Ele está construindo algo através das nossas vidas. Não porque eu não creio no poder dEle, mas eu não me sinto capaz. É mais por mim, não por Ele. Talvez seja por isso que o Espírito está falando nesse dia. Para que a gente possa elevar a nossa capacidade de confiar. Entender que somos filho de um Pai que está fazendo grandes coisas. Cuidando, nos amando. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor. Chamar os músicos aqui. Nós precisamos aprender a confiar de uma forma mais elevada. Uma forma que aquieta nossas almas. Uma forma que faz a gente romper com esse lugar de inércia, com esse lugar de reclamação. O Senhor está nos ensinando nesta manhã a aprender a confiar. Pedro, estou pegando Pedro para Marte hoje, né? Pedro, ele se apresentava a Jesus. Não, Jesus, eu morro por você, eu faço por você, eu sou doido por você. Jesus, ele falou para Pedro, Pedro, você vai me negar. E aí, Pedro, você está maluco? Né? E aí Pedro negou Jesus 3 vezes. E nessa hora que o olhar de Jesus cruzou com Pedro, Pedro chora amargamente. Por quê?
ele despertou para entender que ele não confiava no pai o tanto que ele imaginava. Sabe, isso fala, ele era o grande Pedro, o grande líder do Senhor. Sabe, estou aqui como pastor, nós líderes, vocês conhecem as nossas vidas, e nós temos esse posicionamento. Sabe, a palavra ela precisa ser a nossa realidade de vida. Por isso, esses confrontos, eles são importantes para que a gente possa realmente romper. Não somente individualmente, mas como igreja. A partir de mim, Senhor. A partir de todos aqui. Nos ensina, Deus, a confiar verdadeiramente em Ti. Não da boca para fora, Pai, mas de uma certeza profunda em nossos corações. Durante o louvor, baixe a sua cabeça e tenha um momento com o seu pai. Uma conversa de pai para filho. Uma conversa sincera. Abra o seu coração ao seu pai. O que tinha que ser ministrado e falado, o Senhor já liberou. Agora é um momento seu, do filho com o pai. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus.
quero nesse momento fazer um convite a você. Você que está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca entregou o seu coração reconhecendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, entendendo que existe um Pai de amor, que te chama de filho. Mas para você acessar esse lugar de filho, é necessário reconhecer, ser lavado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor derramou o sangue precioso do seu Filho numa cruz para te alcançar, para você se tornar cordeiro com Jesus, e aí sim ser chamado de filho de Deus, e assim o Pai poder ter a ação de um Pai sobre a sua vida. Por isso, nesta manhã, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, entregar a sua vida diante de Deus, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, dá um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Se você ainda não fez isso, se você está retornando aos caminhos do Senhor, se você deseja se reconciliar, por algum motivo você se afastou, você entendeu de forma equivocada tantas coisas que aconteceu com você. Se você deseja retornar à casa do Pai, dá um sinal com a sua mão, quero orar por você. O Pai te ama e o Pai deseja restabelecer esse relacionamento. Entregue a sua vida para Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos, Deus. Se você sentir no seu coração de fazer isso, entregue seus caminhos ao Senhor. Não fique com dúvida, não entre em conflito. Apenas tome essa decisão. Eu deixo esse convite em aberto. Depois do culto, se você desejar me procurar, estarei aqui apto a orar por você, para que você possa retornar à casa do Pai. Mas agora vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos isso, ó Deus. Nós reconhecemos que não há outro digno de ser adorado e engrandecido. Mas nessa manhã, Pai, o Senhor nos ensinou, Pai. O Senhor nos ajudou, Pai, a elevar a nossa capacidade de confiar na expressão, Senhor Deus, que o Senhor se revela como nosso Pai. Ah, Deus, tantas coisas nós temos passado e temos enfrentado em nossas vidas. Temos buscado, Senhor Deus, entender, Pai, tantas situações que estamos vivendo. Sejam elas boas, sejam elas, Pai, difíceis. Ah, Deus, mas esta confiança, Pai, de que o Senhor está suprindo, de que o Senhor está presente, Pai, antes, durante e depois, ó Deus. Ah, Pai, ela precisa, Pai, ser elevada em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, na nossa limitação, nas nossas, Pai, incapacidades, Senhor Deus, de aprender a confiar em Ti. Independente daquilo que a gente quer, independente daquilo que a gente precisa, Senhor, nos ajuda a confiar na Tua vontade, Deus. Nos Teus planos, Pai. No que o Senhor está fazendo através de nós. Ah, Senhor Deus, e aí sim, Pai, nós vamos romper com tudo aquilo, Pai, que nos prende, com tudo aquilo que nos amarra, com toda a falta de entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Ah, Deus, é um tempo, ó Pai, onde o Senhor está, Pai, Senhor Deus, operando em nós, ó Pai, o Seu transformar, para que essa capacidade de confiar, Pai, ah, Senhor Deus, seja uma convicção, uma expressão natural, ó Deus,
como aquela criança, Pai, que corre para os colos do Pai, o colo dos pais, ó Deus, quando sente medo, quando sente incerteza, quando sente alegria. Ó, Senhor Deus, Pai, quando o pai chega, Senhor Deus, em casa depois de um dia de trabalho e aquela criança corre, Senhor Deus, alegre por ver o Pai. Quantos perderam a alegria, Senhor Deus, do relacionamento, Pai, do abraço, do colo. Restabelece, Senhor Deus, novamente a alegria de estar na Tua presença, somente por Te ver. Porque sentem saudades desse lugar, ó Deus. Muitos perderam a saudade, Senhor Deus, de estar nesse lugar contigo, apenas por ser abraçado por Ti. Reaviva, Senhor, aviva novamente, ó Deus, e nós sairemos transformados. Deus, se há necessidade de um processo para isso acontecer, Senhor Deus, nos ensina a aguardar esta resposta, a esperar por esse tempo. Nos ensina, Senhor Deus, a entender o Teu cuidado conosco, a responsabilidade que existe no Pai de cuidar dos seus filhos. Tantas coisas o Senhor está nos ensinando, Pai, e nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra, ela é a verdade e é ela que nos ensina. Que ela possa cair em nossos corações, encontrar um solo fértil e frutificar para a glória do Teu santo nome.